Pois bem, pessoal, vamos lá. Nós daremos um primeiro passo na unidade 2, desvendando quem são os segurados na esfera do regime geral de previdência social. Antes de categorizar cada tipo de segurado, eu quero que você perceba que existem duas classes de segurados no regime geral de previdência social. A primeira classe é a classe dos segurados obrigatórios. A segunda é a classe dos segurados facultativos. O que diferencia essas duas classes? É o perfil de ingresso, é o perfil de filiação ao regime geral de previdência social. A primeira classe, a classe dos segurados obrigatórios, é compulsoriamente participante da relação jurídica que envolve a previdência social. E é obrigatoriamente filiada, por quê? Porque o sistema jurídico brasileiro obriga, compele, impõe os trabalhadores à participação no regime geral de previdência social, salvo naquele grupo específico dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos nas entidades em que houver regime próprio de previdência social para esses servidores efetivos. Do contrário, o trabalhador, uma vez exercendo uma atividade econômica, uma vez exercendo uma atividade profissional, será compulsoriamente filiado ao regime geral de previdência social. O segurado facultativo, por seu turno, integra a segunda classe de segurados, uma classe que encontra na vontade, encontra na liberdade, no querer, no ímpeto, na iniciativa individual, a sua filiação. Então é um ato de vontade, um ato espontâneo, livre e consciente que leva alguém que não se enquadre no conceito aberto de trabalhador, mas deseja, ainda assim, participar da relação jurídica que pode lhe propiciar a cobertura, a proteção previdenciária propiciada pelo regime geral de previdência social. É isso que eu quero que você perceba. Vamos focar nos segurados obrigatórios, ainda na classe dos segurados obrigatórios. O universo de pessoas participantes do regime geral de previdência social é um universo de pessoas naturais, um universo de pessoas físicas. A previdência social não é vocacionada para a tutela, para a proteção, para a cobertura de pessoas jurídicas, de empresas, de associações civis. Não é esse, embora seja importante que o Estado tenha políticas públicas destinadas ao estímulo, ao fomento, de alguma maneira, à proteção, especialmente das micro e pequenas empresas. Isso é importante, mas isso não é feito por meio da política pública previdenciária. Não é esse o caminho, não é esse o perfil, não é essa a vocação da previdência social. A previdência social é um instrumento de proteção humana, um instrumento de proteção das vidas humanas que estejam colocadas sob situação de risco na vida em sociedade. E aí o instrumento pelo qual o Estado acode, um instrumento pelo qual o Estado provê algum tipo de tutela, especialmente ao trabalhador, é a previdência social. O trabalhador, aos seus dependentes, a gente vai traçar esse perfil de atuação da previdência social a partir de agora.
E lembre-se, então, para sedimentar as ideias, para consolidação em definitivo dessas ideias. Os segurados obrigatórios são indivíduos, são pessoas físicas exercentes de qualquer atividade remunerada. Essa filiação compulsória está expressa no artigo 9º, parágrafo 12 do decreto 30.048, que é o regulamento primário, é o regulamento executivo da Previdência Social, pelo menos aqui na esfera do RGPS. E lembre-se que essa filiação obrigatória traduz a formação automática de uma relação jurídica, de um vínculo que é aludido no artigo 20 desse mesmo decreto, que se estabelece entre o trabalhador e a entidade gestora do plano de previdência social. E essa relação jurídica implica em deveres e obrigações recíprocas entre as partes que integram essa relação, que integram essa ligação, esse vínculo jurídico. Pensando sob o ângulo do segurado, do trabalhador, o dever jurídico primordial, essencial, o primeiro dever jurídico é o dever de contribuição. É isso que dá à Previdência Social o seu caráter contributivo. Então, do trabalhador se exige, em caráter compulsório, uma participação no sistema previdenciário que lhe demanda o cumprimento de um dever jurídico, pagar contribuições previdenciárias que serão vertidas, serão recolhidas e ingressarão num fundo de gestão do sistema, que é aludido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aludido na Lei Complementar 101, o fundo do RGPS, cuja dispensação de recursos, cuja manipulação dos recursos fica a cargo da entidade gestora da concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, que é o INSS. E da parte do INSS, da entidade gestora do plano de benefícios, o que se pode exigir? É o seu dever jurídico primordial, é o de prover cobertura, é o de, aplicando as normas incidentes sobre cada caso concreto, atender o segurado em situação de risco social, dando-lhe cobertura na forma de benefícios ou de serviços. Os benefícios têm um perfil, um caráter obrigacional de pagar quantia certa em dinheiro, enquanto os serviços têm uma natureza obrigacional que está mais inclinada para as obrigações de fazer, que não, embora não tenham um resultado exigível, resumem um conjunto de esforços para que a situação de risco social seja minimizada ou superada. Tá? Então, feitas essas considerações, muitas das quais a gente já tinha articulado na primeira unidade, a partir de agora a gente vai tipificar cada espécie de segurado obrigatório do regime geral de previdência social e falar também um bocadinho dos segurados facultativos. E a gente faz isso já no próximo vídeo. Até breve.